Nesta aula, vamos apresentar o projeto do compensador proporcional derivativo através do método do lugar das raízes. Para isso, inicialmente vai ser apresentado quando que o controlador proporcional derivativo pode ser utilizado. Na sequência, introduzir o circuito para a implementação deste controlador. A metodologia de projeto é apresentada e ilustrada através de um exemplo de projeto. Simulações vão ser utilizadas para verificarmos os efeitos do controlador projetado no sistema em malha fechada. E por fim, discutiremos um pouco sobre os efeitos que ruídos causam em sistemas de controle que possuem parcela derivativa. Inicialmente, vamos considerar um sistema em malha fechada com realimentação unitária, onde GDS é a planta que queremos controlar e GCDS é o controlador que queremos projetar. Quando que podemos utilizar no controlador PD? Ele é útil quando desejamos melhorar a resposta transitória do sistema em malha fechada, ou seja, tipicamente quando desejamos reduzir sobressinal e ou reduzir o tempo de acomodação do sistema. Essa melhoria na resposta transitória tipicamente é associada a estas especificações, sobressinal e algum desses tempos. Tipicamente, o mais utilizado é o tempo de acomodação. Definindo essas especificações, isso nos leva ao coeficiente de amortecimento e à frequência natural dos polos dominantes do sistema em malha fechada após a compensação. Aqui apenas um lembrete das relações que existem entre sobressinal e os tempos de subida, acomodação e de pico, com o coeficiente de amortecimento e a frequência natural ωn, ou a frequência natural amortecida ωd, que se relaciona com ωn e o coeficiente de amortecimento, e a relação dos polos dominantes com essas grandezas zeta, que é o coeficiente de amortecimento, e ωn. O circuito que implementa o controlador PD está aqui ilustrado. A função de transferência do circuito pode ser obtida pelo produto da função de transferência que relaciona este ponto do circuito com a sua entrada e a saída do circuito com esse sinal intermediário. Como temos aqui um amplificador inversor, a função de transferência dessa etapa do circuito é dada por menos a impedância Z2 de S dividido pela impedância Z1 de S. A impedância Z1 de S é o equivalente paralelo desse capacitor e esse resistor, no domínio S, e a impedância Z2 de S é o próprio R2. Substituindo essas impedâncias nessa expressão, temos então a função de transferência que relaciona EDS com EIDS. De maneira similar, para essa segunda etapa, a função de transferência que relaciona E0ds com EDS é menos a impedância Z4ds sobre a impedância Z3ds. Essas impedâncias são os próprios valores associados aos resistores. Então, o Z4ds é o próprio R4, o Z3ds é o próprio R3, que fornece a nossa função de transferência desta etapa. O produto dessas duas funções de transferência vai dar a função de transferência do nosso circuito, que está representada aqui. Então, observem que o controlador proporcional derivativo ele insere um zero em menos 1 sobre R1C1 e tem um ganho dado por essa expressão entre parênteses aqui. Vamos pegar a expressão da função de transferência que nós obtivemos a partir do circuito e vamos relacionar ela um ganho Kp e uma constante de tempo derivativa Td. Então, pegando essa expressão, o que temos aqui entre parênteses é o nosso ganho Kp e esse produto R1C1 vai ser a nossa constante de tempo derivativo Td. Reescrevendo essa expressão, como está aqui à direita, nós temos essa outra representação em função dessas variáveis Kp e Td. O objetivo do projeto é, então, definirmos aonde está o zero do controlador, com isso definimos quem é Td e qual o ganho deste controlador para nós definirmos quem que é o ganho proporcional que nós temos Kp. Comparando essas expressões, nós chegamos nessas relações que vão ser relações úteis para, após a etapa do projeto do controlador, definirmos quais os valores dos componentes necessários para a implementação prática do controlador proporcional derivativo.
Aqui tem uma síntese das etapas para fazermos o projeto do controlador. Eu vou focar diretamente no projeto, ilustrando essas etapas, mas fica aqui como um roteiro para vocês estudarem. Vamos considerar esse sistema em malha fechada. Aqui eu tenho a função de transferência em malha fechada, somente para verificarmos quem são os polos em malha fechada do meu sistema, sem compensação nenhuma, porque depois nós vamos comparar com a resposta desse sistema compensado. A partir desses polos de malha fechada, a gente verifica que temos um coeficiente de amortecimento de 0,5 e uma frequência natural de 2 radianos por segundo. A resposta transitória está ilustrada aqui nesta figura. Temos um sobressinal de em torno de 16% e um tempo de acomodação em torno de 4 segundos. O objetivo do projeto é mantermos o sobressinal a um máximo de 16,3%, que é o que nós já temos, mas queremos reduzir o tempo de acomodação para no máximo 2 segundos. Então queremos deixar o sistema mais rápido. Para isso, um controlador proporcional derivativo é uma possibilidade. Então, a partir das especificações de sobressinal e tempo de acomodação, nós utilizamos as relações definidas para essas grandezas, da onde tiramos do sobressinal o coeficiente de amortecimento. Como nós não vamos alterar o sobressinal, o zeta se mantém em 0,5. Porém, como nós queremos reduzir o tempo de acomodação pela metade, o nosso ômega-n vai sair de 2, que é o que nós temos em malha fechada com o sistema sem compensação, e temos que passar o ômega-n para 4. De posse dessas grandezas, definimos aonde tem que estar os polos dominantes de malha fechada. Então, para atender às especificações de projeto, nossos polos de malha fechada dominantes devem estar em -2 mais ou menos J2 raiz de 3. Pegamos a função de transferência do sistema e verificamos se os polos desejados de malha fechada fazem parte do lugar das raízes. Pois se eles fizerem parte do lugar das raízes, tipicamente um controlador proporcional é suficiente para resolver o problema. Para isso, nós substituímos os polos desejados na função de transferência e calculamos o argumento desse número complexo que vai surgir aqui. Fazendo isso, nós verificamos que esse valor é menos 210 graus. Para que este ponto, menos 2 mais J2 raiz de 3, faça parte do lugar das raízes, esse resultado deveria ser mais ou menos 2K mais 1 vezes 180 graus. Como não é, significa que isso não faz parte do lugar das raízes e precisamos do nosso controlador PD para fazer a compensação. A partir disso, nós verificamos qual a deficiência angular no lugar das raízes, então pegamos menos 180 graus, que é a condição para que esse ponto faça parte do lugar das raízes, e subtraímos menos 210 graus. Verificamos então que o nosso controlador PD deve inserir no lugar das raízes 30 graus. Depois dessa informação, temos aqui então o polo desejado de malha fechada, e o nosso compensador, como ele insere somente um zero, este ângulo formado aqui, tem que ser 30 graus. Com isso, utilizamos trigonometria para calcular a distância deste ponto menos 2 até o zero do controlador. Então, através da tangente de φ, nós determinamos quem é x, que vale 6. Portanto, o zero vai estar em menos 8, que são 6 unidades à esquerda do ponto menos 2. Com isso, o nosso compensador toma essa forma. Já sabemos quem é o zero, está em menos 8. E a partir deste zero, nós calculamos o TD. Nosso TD, a nossa constante de tempo derivativa, vale 0,125. Resta, portanto, calcularmos o ganho proporcional do controlador. Para isso, nós utilizamos a condição de magnitude no lugar das raízes. Então, vamos pegar o controlador, que tem como incógnita o ganho proporcional, multiplicar pela planta, substituir S pelo polo desejado em malha fechada e calcular este módulo. Calculando este módulo, nós isolamos o Kp e vamos verificar que ele vale 4. Então, o nosso compensador, fazendo a substituição do Kp, vai ser 0,5 S mais 8. De posse do controlador, vamos analisar os efeitos desse controlador no sistema em malha fechada. Então, a função de transferência do sistema em malha fechada compensado, que
que fornece polos de malha fechada exatamente onde desejados. Aqui temos o lugar das raízes do sistema compensado, mostrando o comportamento dos polos do sistema em malha fechada, com a inserção do compensador. Aqui temos um script em MATLAB para simular o sistema em malha fechada sem compensador e aqui com compensador, para comparar as respostas ao degrau desses dois sistemas. Então aqui é definida a planta, sua função de transferência, é fechada a malha do sistema sem compensador. Na sequência eu defino o meu compensador, então eu defino o numerador e o seu denominador, que é 1, fecho a malha com o compensador. E aqui eu faço a comparação das respostas ao degrau dos sistemas. Aqui temos um script em Python para realizar a mesma simulação anteriormente descrita em ambiente MATLAB. Inicialmente são feitas algumas configurações para que o ambiente gráfico exiba as figuras em novas janelas. São feitas importações das principais bibliotecas que geralmente eu utilizo para trabalhar com controle. Defino a planta, seu numerador e seu denominador e sua função de transferência. Fecho a malha do sistema sem compensador. Para a definição do compensador, eu já multipliquei esse 0,5 pelos coeficientes do numerador. Defino o denominador, a função de transferência do compensador e, por fim, eu fecho a malha do sistema compensado. Para realizar a resposta ao degrau, primeiramente eu defini aqui um vetor de tempos de simulação. Então o tempo de simulação vai iniciar em 0, vai até 6 segundos, e eu tenho 1000 pontos linearmente espaçados entre 0 e 6 segundos. Calculo a resposta ao degrau do sistema em malha fechada sem compensador. Essa resposta ao degrau me retorna a amplitude e o tempo de simulação. Da mesma forma, para o sistema em malha fechada com compensador, mando abrir uma nova figura e faço o plot dessas duas respostas. Adiciono uma legenda para identificar essas respostas no gráfico, adiciono um nome para o eixo X, adiciono um nome para o eixo Y e, por fim, mando exibir o grid da figura. Aqui temos a comparação das respostas transitórias antes e depois da compensação. Observamos que o sistema compensado pelo controlador proporcional derivativo reduziu o seu tempo de acomodação para 1,92 segundos e manteve um sobressinal próximo dos 16% desejados, ali tem em torno de 19% sobressinal. Relembro que essa resposta transitória difere um pouco dos valores teóricos esperados e associados aos polos dominantes, pois o sistema resultante não tem mais a forma que origina aqueles indicadores de sobressinal e tempo de acomodação teóricos. Então, alguma pequena diferença vai surgir aqui. Para determinarmos agora os valores dos componentes do circuito, partimos do nosso controlador projetado, que se relaciona com Kp e com Td desta forma. Então, 1 sobre Td é 8, como nós já expressamos anteriormente. O nosso Td nós já havíamos calculado. Nessa expressão, Kp vezes Td é o ganho de 0,5, portanto, o nosso Kp vale 4, que é o ganho proporcional. A partir dessas equações, já vistas anteriormente, montamos um sistema de equações para fornecer os valores dos componentes do circuito. Observe que temos 2 equações e 5 incógnitas, então vamos ter que atribuir 3 dessas incógnitas a alguns valores. Neste caso, atribuí o capacitor como tendo uma capacitância de 5 microfarads, a resistência do resistor R2 é 50K e a do resistor R3 é 25 kΩ. Do nosso sistema de equações, fazendo as substituições, da primeira equação sai direto o valor do resistor R1 e da segunda equação sai direto o valor do resistor R2. Portanto, R1 vale 25 kΩ e R4 50 kΩ. Temos, portanto, o nosso circuito com os valores dos componentes necessários para a sua implementação prática. Observem que todo o procedimento que a gente utilizou aqui é muito similar ao compensador de avanço que nós já discutimos anteriormente. Inclusive, o uso do compensador PD é o mesmo do compensador de avanço. Então, eles são muito similares. Vamos discutir agora
O que acontece em um sistema em malha fechada com controlador proporcional derivativo quando eu tenho ruídos envolvidos nesse sistema? Devido a essa parcela derivativa do controlador PD, caso eu tenha variações abruptas na referência, este erro aqui também vai ter variações abruptas e a sua derivada vai ser um valor bastante elevado, o que vai gerar uma ação de controle na entrada da planta bastante elevada. Caso eu tenha ruídos envolvidos nesse sistema, por exemplo, aqui estou representando um sensor com algum ruído, este ruído também vai aparecer neste erro e como esses ruídos são geralmente em alta frequência, a sua derivada também vai ter um valor elevado, o que vai gerar ações de controle aqui também bastante elevadas e nervosas. Isso causa dois efeitos. O primeiro é uma possível saturação do atuador, o que faz com que o sistema passe a ser não linear. E o segundo efeito é que a saída desse meu sistema, como essa ação de controle está nervosa devido ao ruído, essa saída também pode ser bastante nervosa. Para ilustrar essa questão, vamos considerar uma simulação de um sistema contendo ruído de medida. O ruído que vai ser considerado está ilustrado aqui à direita. À esquerda, temos uma simulação de um sistema ideal, que não possui ruído de medida. Observe que no instante inicial a ação de controle é bastante elevada, mas na sequência ela converge para zero. Isso se deve ao fato desse degrau unitário na referência, que ocorre no instante zero, que se reflete no erro, que vai ser derivado pelo controlador PD. Logo, a ação de controle vai ter um valor bastante elevado aqui no início. Não significa na prática, em sistemas reais, que essa ação de controle vai ser aplicada na planta. Na prática, em muitos casos, o que vai acontecer é uma possível saturação do atuador, se ele não tiver condições de aplicar essa ação de controle que o controlador está demandando, e o sistema, neste caso, vai se tornar não linear nesses instantes. Como temos aqui um sistema ideal, pressupõe-se que o atuador associado a esse sistema consiga sintetizar essa ação de controle. À direita, temos a simulação do sistema com este ruído de medida. Observem que a ação de controle durante todo o tempo da simulação tem amplitudes bastante elevadas. Então é muito possível que na prática, num sistema real, dependendo da capacidade do atuador, ocorram saturações. E com isso, vamos ter um comprometimento do comportamento transitório do sistema, pois o sistema vai ficar não linear. Adicionalmente, observamos aqui, nessa simulação em que o sistema é idealizado, ou seja, o atuador tem capacidade de sintetizar essa ação de controle, que a saída fica oscilando em torno da referência, devido à existência desses ruídos que são reflexo do ruído de medida. Vamos ver então o que a gente pode fazer para reduzir esses efeitos da ação derivativa quando eu tenho sistemas sujeitos a ruídos. Primeira abordagem, obviamente, é investirmos numa implementação de melhor qualidade. Isso implica melhores sensores, sistemas de instrumentação de melhor qualidade. Obviamente que isso implicará num custo adicional ao sistema. Agora, só trabalhando com o controlador, a gente pode tentar reduzir esses efeitos. Então, o que eu tenho aqui? O meu controlador PD, então ele tem um ganho e insere um zero no meu sistema. E a primeira estratégia, pensando em só trabalhar com o controlador, é nós incluirmos um filtro passa-baixa no meu sistema. E para incluir esse filtro passa-baixa, basicamente eu incluo um polo numa frequência maior que a frequência deste zero. Isso vai fazer com que eu limite o ganho desse controlador nas altas frequências. Como os ruídos geralmente estão em altas frequências, seus efeitos vão ser menos pronunciados na saída do sistema. E o que nós temos aqui? Quando eu insiro esse polo no sistema, esse filtro, o meu controlador PD passa a ser um controlador de avanço que nós já estudamos. Então, neste caso, para projetar aonde deve estar esse polo desse filtro, uma estratégia é utilizar a metodologia de projeto que nós estudamos para o compensador de avanço. E a implementação será de um circuito de avanço. Então, um controlador proporcional derivativo implementado com filtro passa-baixas para reduzir os efeitos de ruído é um compensador de avanço. Para o nosso controlador em estudo que nós projetamos, eu vou inserir um filtro passa-baixas com frequência de corte em 200 radianos por segundo. Então, eu inseri um polo em menos 200
Para não alterar o ganho CC desse sistema, desses que nós projetamos anteriormente, que é esse PD aqui, este valor do meu polo tem que multiplicar aqui em cima para fazer o ajuste de ganho CC. E aí resultamos neste controlador de avanço, que vejam bem, ó, ele tem um comportamento similar ao nosso PD. Então, ó, duas opções. Ou eu projeto desde o começo um compensador de avanço, que é a metodologia de avanço que nós já discutimos, ou se eu já tenho um PD aqui, o que eu posso fazer é limitar os seus ganhos nas altas frequências. E aí eu simplesmente coloquei aqui um filtro passa-baixas e fiz o ajuste do ganho CC do sistema. Então tá aqui, ó, dois diagramas de Bode. Este em azul é o diagrama de Bode do PD que nós projetamos nesta aula. E em vermelho é o diagrama de Bode deste compensador de avanço que eu estou utilizando para aproximar esse PD. Então observem que nas baixas frequências, a resposta em frequência dos dois é idêntica. Apenas aqui nas altas frequências eu tenho uma limitação do ganho. Como meus ruídos estão geralmente em altas frequências, eu espero que o efeito em malha fechada desses ruídos seja menos evidente neste compensador com este filtro do que no compensador PD puro. Então vejam que eu não projetei formalmente esse compensador de avanço, eu apenas inseri esse filtro. Observe que quanto maior essa frequência de corte do filtro que eu coloquei aqui, mais eu aproximo o controlador de avanço de um PD ideal. E com isso, mais proeminentes vão ser os efeitos de ruído na resposta do meu sistema. Aqui à direita eu tenho a comparação das respostas ao degrau do sistema controlado pelo compensador PD que nós projetamos e controlado pelo controlador de avanço aqui que eu estou discutindo com vocês. Observe que elas são muito parecidas. E se eu calcular a contribuição angular no lugar das raízes, então aqui peguei o polo desejado de malha fechada, botei no meu PD, obviamente ele vai dar os 30 graus, que é o que nós projetamos, e esse de avanço vai dar aproximadamente os 30, vai dar 29 graus. Com isso, eu espero uma leve mudança nos polos de malha fechada quando eu uso esse avanço no lugar deste PD. Então tá aqui, ó, os polos de malha fechada com esse compensador de avanço são muito parecidos. Óbvio que se eu reduzir mais ainda essa frequência aqui, este ângulo cada vez vai diferenciar mais os 30 graus e mais eu vou mudar os polos de malha fechada desejados. Então, se eu restringir muito essa frequência do filtro passa-baixas para valores pequenos, sem mexer nesse zero do PD, eu vou estar modificando os polos de malha fechada e a minha resposta transitória vai ser modificada. Não é o que eu quero. Aqui eu tenho a comparação de três compensadores. O PD projetado nesta aula, aqui este PD com o filtro passa-baixas com frequência de corte em 200 radianos por segundo, e aqui um compensador de avanço, onde desde o início eu projetei ele como compensador de avanço. Então a contribuição angular deste compensador é 30 graus. Aqui eu tenho 4 situações. A primeira é com o PD sem ruído nenhum, que é o caso ideal, que é o que está em azul ali atrás, que é o mais lisinho. O segundo caso é um sistema compensado com o PD agora com ruído. O terceiro caso é este compensador em um sistema com ruído. E, por fim, um compensador de avanço, desde o início projetado como avanço, com ruído. Observe que este aqui é o mesmo compensador que nós projetamos na aula dedicada a este tópico, compensador de avanço. Observe na direita as ações de controle associadas. No caso do compensador PD sem ruído, eu tenho uma ação de controle de amplitude elevada no começo, depois ela tende para zero. No segundo caso, que é o compensador PD com ruído, eu tenho uma ação de controle com amplitude bastante grande, que reflete nessas oscilações na saída. O terceiro caso é este controlador PD com o filtro passa-baixas com frequência em 200 radianos por segundo. Observe que eu ainda tenho um ruído na ação de controle, porém a sua amplitude é bem menor do que aquela do PD puro. E por fim, um compensador de avanço projetado adequadamente para inserir 30 graus. Observem que a ação de controle é bem mais suave. A amplitude dela, apesar de ter oscilações aqui associadas ao ruído, a amplitude dessa ação de controle é bem menor.
O que faz sentido, porque a frequência de corte dessa parte associada ao passa-baixas aqui é bem menor do que essa aqui. Então os efeitos dos ruídos vão ser bem amenizados. Com isso, quais são as conclusões? Que um controlador PD tem os mesmos efeitos de um controlador de avanço, ou seja, melhorar a resposta transitória do sistema. Porém, o controlador PD, devido à parcela derivativa, pode amplificar possíveis ruídos que eu tenho no meu sistema e, com isso, comprometer a saída do meu sistema. Uma estratégia para reduzir isso é nós incorporarmos um filtro passa-baixa no controlador PD, ajustando o ganho CC do sistema, de forma que eu tenha o mesmo ganho CC nessas duas estruturas. Observe que aqui que o ganho CC basta zerar o S, então o ganho CC aqui vai ser 4, que é o mesmo ganho CC que eu tenho aqui, zerando o S. E observe que isso nada mais é do que um controlador de avanço. Porém, eu não projetei ele como nós estudamos no projeto de avanço. Aqui, certamente, como mostrei para vocês, esse controlador não insere os 30 graus no lugar das raízes que esse controlador insere. Então, uma pequena variação na resposta transitória vai ocorrer. Por sua vez, caso eu queira projetar um controlador de avanço para reduzir esses efeitos de ruídos, eu posso utilizar a metodologia que já estudamos. E aí, como o zero e o polo podem estar onde nós quisermos, desde que a contribuição angular do zero do polo seja, neste exemplo, 30 graus, o comportamento transitório vai ser muito similar dos dois sistemas. Só que neste caso, como o nosso polo está numa frequência bem menor do que essa que eu utilizei aqui, ele vai atenuar significativamente mais os ruídos de medida do meu sistema. Então esta é a relação que eu queria comentar com vocês, que existe entre os controladores proporcional derivativo e o controlador de avanço. Espero que tenha sido útil essa explanação desta aula de hoje e até o nosso próximo encontro.